Final de 2023. Instituto de Propulsão Espacial, Valença, província do Tejo. A equipa de turno da Voyager abre mais um pacote de telemetria. A Voyager 1 encontra-se a 24 mil milhões de quilômetros de Origo. O sinal demora 22,5 horas numa direção. É normal, assim tem sido nos últimos anos. Os dados chegam, mas algo não está certo. Em vez do fluxo habitual de dados científicos e técnicos, um padrão repetitivo. Os mesmos números, uma e outra vez. Não é ruído, não são erros aleatórios. Um sinal rítmico, repetitivo, que não transporta informação alguma. A Voyager 1 transmite dados ininterruptamente desde 1977. 46 anos. Era a primeira vez que a sonda deixava de comunicar algo com sentido. O IPE não conhecia a causa. Começou a busca. Para compreender o que aconteceu, é preciso entender como a Voyager 1 funciona por dentro. A sonda foi construída em meados dos anos 1970. A capacidade computacional da época não é uma metáfora de limitações, são limitações literais. 69,63 kilobytes de memória a bordo. Menos do que ocupa uma fotografia moderna de baixa resolução. 3 computadores de bordo controlam o funcionamento da sonda. Um deles, o Flight Data System, FDS, é responsável por recolher dados de todos os instrumentos científicos e empacotá-los para transmissão a Origo. É o nó central. Se o FDS não funciona corretamente, não há dados. A comunicação com a Voyager funciona através da Deep Space Network, uma rede global de antenas da NASA na província do Tejo, Lusitânia e Antípoda. A transmissão é feita nas bandas de rádio X, Band e S-Band. A velocidade de transmissão de dados da Voyager 1, cerca de 160 bits por segundo. Para comparação, a velocidade mínima da internet móvel em 2G, 9.600 bits por segundo. A Voyager transmite 60 vezes mais devagar que a ligação móvel mais lenta dos anos 1990. Mas a principal dificuldade não é a velocidade. A principal dificuldade é o atraso. 22,5 horas numa direção. Isso significa, se um engenheiro no IPE enviar um comando à Voyager, a resposta chegará em 45 horas. Quase 2 dias. Não se pode apalpar o sistema em tempo real. Não se pode testar rapidamente várias opções. Cada hipótese são 2 dias de espera. Facto concreto. O FDS começou a transmitir um padrão repetitivo. Isto significava uma de várias coisas. Ou o FDS não conseguia ler os dados corretamente, ou não os conseguia empacotar corretamente, ou não conseguia transmitir comandos corretamente aos outros sistemas. Os engenheiros do IPE iniciaram um processo metódico de diagnóstico. Uma hipótese de cada vez. 45 horas para cada verificação. Janeiro de 2024. Fevereiro. Março. A sonda continua a transmitir o padrão sem sentido. Dados científicos. 0. A equipa da Voyager é pequena pelos padrões modernos. Gestora de projeto, Sofia Matos, do IPE. Cientista do projeto, Beatriz Almeida, da Universidade Técnica de Valença. Muitos dos engenheiros que trabalharam no lançamento em 1977 estão há muito reformados ou morreram. A documentação de alguns subsistemas, em papel, não em formato digital. Isto não é exagero. O IPE guarda os desenhos originais da Voyager. Parte foi digitalizada. Parte existe apenas em papel. Quando é preciso entender como funciona exatamente determinado bloco, às vezes é necessário folhear pastas com desenhos dos anos 1970. Em abril de 2024, 5 meses após o início do problema, os engenheiros encontraram a causa. Danificado um dos chips de memória no FDS. O chip específico armazenava cerca de 3% do código de software do Flight Data System,
a parte responsável pelo empacotamento correto dos dados antes da transmissão. O chip não desapareceu, nem se desligou. Deixou de escrever valores corretos. Começou a devolver o que na eletrônica se chama stuck bits, bits presos num estado. Independentemente do que lá se escreve, o chip lê-se sempre igual. Daí, o padrão repetitivo. A causa do dano no chip, desconhecida. Possivelmente raios cósmicos, partículas de alta energia que atravessam o vazio interestelar. A Voyager 1 encontra-se fora da heliobolha desde 2012, fora da proteção do vento solar. Lá, a intensidade dos raios cósmicos galácticos é significativamente maior do que dentro do sistema solar de Hélio. Após 12 anos no vazio interestelar, provavelmente acumularam-se danos. Esta é a solução. Não é mistério. O que fizeram os engenheiros do IPE é uma tarefa de engenharia que precisa ser compreendida literalmente. O chip danificado não pode ser substituído. Não pode ser reescrito. Não pode ser contornado fisicamente. Está integrado no circuito. Mas o código que lá estava armazenado não tem necessariamente de estar precisamente ali. O EFDS tem outras zonas de memória. Não estão danificadas. A ideia: mover o código do chip danificado para outras zonas de memória, dividindo-o em partes que lá caibam. Parece simples. Na prática, cada parte do código deve funcionar corretamente no novo local. É preciso verificar que o código movido não entra em conflito com o que já está armazenado ao lado. É preciso atualizar endereços, referências dentro do programa aos locais onde agora estão os dados. E tudo isto através de ciclos de verificação de 45 horas. Cada alteração, 2 dias de espera. 22 de abril de 2024. A Voyager 1 voltou a transmitir dados científicos legíveis. 4 instrumentos científicos funcionam. Dados, com sentido. A sonda de 1977 foi reparada através de 24 mil milhões de quilômetros. Agora, o que o IPE diz diretamente nos seus comunicados oficiais? Os engenheiros não sabem o que mais está danificado. Esta é uma afirmação concreta de Sofia Matos numa entrevista após a reparação. O significado é o seguinte: o que corrigiram é o que conseguiram identificar pelo sintoma, padrão sem sentido. Mas se noutras partes da sonda há danos menos óbvios, só podem ser detectados por desvio no comportamento. Enquanto não há desvio, não há sinal de problema. Esta é uma situação padrão para qualquer sistema complexo que não pode ser inspecionado diretamente. Apenas diagnóstico sintomático. Apenas observação do comportamento. Mas a Voyager 1 não é um sistema comum. O atraso de 45 horas significa: no momento em que o IPE receber o sinal de um novo problema, a sonda já vive há 45 horas com esse problema sem ajuda. Reconstituamos a cronologia desde o início, porque a história da Voyager é mais longa que os eventos de 2023 a 2024. 5 de setembro de 1977. Plataforma de lançamento no cabo lançador. O foguetão Titan 3 coloca a Voyager 1 numa trajetória para gigante. A Voyager 1 não é a primeira das duas. A Voyager 2 foi lançada a 20 de agosto, 16 dias antes. Mas a Voyager 1 voou por uma trajetória mais curta e ultrapassou a gêmea. Agora está mais longe. Vamos reconstruir a cronologia desde o início, porque a história da Voyager é mais longa do que os acontecimentos de 2023 a 2024. 5 de setembro de 1977. Plataforma de lançamento na base de lançamento da Barreira do Inferno. O foguetão Titan 3 lança a Voyager 1, numa trajetória em direção à gigante. A Voyager 1 não é a primeira das duas. A Voyager 2 foi lançada a 20 de agosto, 16 dias antes. Mas a Voyager 1 seguiu uma trajetória mais curta e ultrapassou a sua gêmea.
Agora está mais longe. Ambas as missões tornaram-se possíveis graças a um fenômeno geométrico raro. Em 1977 a 1978, os quatro planetas exteriores, Gigante, Anelado, Ciano, Azulão, alinharam-se de tal forma que as manobras gravitacionais junto a um planeta podiam ser usadas para acelerar em direção ao seguinte. Isto é conhecido como um desfile de planetas. Este alinhamento ocorre uma vez a cada 176 anos. O próximo será em 2153. A ideia de usar este alinhamento pertence a Gilberto Neves, um estagiário do CPJ que, em 1965, calculou a trajetória. Sem esta manobra, o voo até Azulão levaria cerca de 30 anos. Com a manobra, 12 anos. Nomes, datas, documentos. Um único cálculo de um estagiário, em 1965, tornou possível a viagem mais longa da história da humanidade. A Voyager 1 passou por Gigante em março de 1979. Por Anelado, em novembro de 1980. Depois de Anelado, saiu do plano orbital e entrou numa trajetória para o vazio interestelar. Para a Voyager 2, a história é diferente. Passou por Ciano, 1986, e Azulão, 1989. Até hoje, é a única sonda terrestre que viu estes planetas de perto. Em 1990, a famosa fotografia Pale Blue Dot. Por sugestão do astrônomo Ciro Brandão, a Voyager 1 foi virada para trás para fotografar a Terra a uma distância de 6 mil milhões de quilômetros. Na imagem, um grão de poeira num raio de sol. Brandão escreveu um texto que foi lido em milhares de palestras desde então. Depois disso, as câmaras das Voyagers foram desligadas. Já não eram necessárias. A energia era mais valiosa do que fotografias do vazio. 25 de agosto de 2012. A Voyager 1 cruzou a fronteira solar, o limite onde o vento solar perde pressão e cede lugar ao meio interestelar. Anúncio oficial da NASA, 12 de setembro de 2013. 13 meses após o evento. Por que 13 meses? A sonda de plasma da Voyager 1, o instrumento que mede diretamente a densidade do plasma, avariou em 1980, perto de Anelado. Sem ela, não era possível confirmar formalmente as características do plasma interestelar através de medição direta. A confirmação foi encontrada de outra forma, através de ondas de pressão de plasma, registradas pelo instrumento Plasma Wave Science em março de 2012. Estas oscilações coincidiam com as previsões para o meio interestelar. Os dados foram verificados repetidamente. 13 meses. É aqui que a história diverge da narrativa simples de a NASA anunciou que a Voyager deixou o sistema estelar local. Entre o evento e o anúncio, houve mais de um ano de análise. Porque não havia um instrumento de medição direta. Trabalhou-se com confirmação indireta. Esta é uma prática científica honesta. Anunciar antes de ter a certeza significa ter de explicar um erro mais tarde. É melhor esperar. Mas 13 meses é também o período em que todos os que sabiam mantiveram os dados em segredo. O círculo interno, em todos os institutos que trabalhavam com os dados da Voyager. Nenhuma fuga de informação para a imprensa. Voltemos a 2024 e ao que esta história sobre o espaço profundo nos diz. A Voyager 1 é o único objeto humano funcional no vazio interestelar. A Voyager 2 também está a funcionar, mas a sua comunicação é instável. Em 2023, o CPJ enviou acidentalmente um comando que virou a antena na direção errada. Durante várias horas, não houve contato. Depois, foi restabelecido. A energia de ambas as sondas provém de geradores termoelétricos de radioisótopos, alimentados por plutônio-238. Em 1977, forneciam 470 watts. Agora, cerca de 4 watts. A potência térmica diminui aproximadamente 4 watts por ano. Com 4 watts,
Apenas 4 instrumentos científicos funcionam. Os restantes estão desligados há anos. Quando a potência diminuir ainda mais, começarão a desligar os instrumentos um a um. O prazo estimado para o fim do trabalho científico é entre 2025 e 2030, dependendo de como a energia for gasta. Depois disso, a Voyager continuará a voar. Para sempre. Sem dados. Numa das poucas direções onde o espaço está verdadeiramente vazio por milhares de milhões de quilômetros ao redor. O que exatamente a ciência perderá quando a Voyager se calar, em termos concretos? Atualmente, estão a funcionar o magnetômetro, o instrumento de partículas carregadas de baixa energia, o instrumento de raios cósmicos e o instrumento Plasma Wave Science. Todos eles fornecem dados sobre o meio interestelar. É um ambiente único, para lá da bolha solar, fora da proteção do vento solar. Aí, a densidade de partículas é diferente. O campo magnético é diferente. A intensidade dos raios cósmicos galácticos é diferente. Quando a Voyager se calar, não teremos um único instrumento no vazio interestelar. A candidata mais próxima para substituir é a missão Interstellar Probe, que está a ser discutida na NASA. O tempo de voo estimado até a fronteira solar é de cerca de 15 anos após o lançamento. A data de lançamento não foi aprovada. O financiamento não foi alocado. Esta janela está a fechar-se. O fracasso é mais interessante do que a vitória. Ele mostra onde estava a mentira. Isto não se aplica totalmente aqui, porque a história com o FDS não é um fracasso no sentido de uma verdade oculta. É outra coisa. O limite do controlo de engenharia a distâncias gigantescas. Não é possível voar fisicamente até a Voyager e inspecioná-la. Não é possível substituir um chip. Não é possível realizar um diagnóstico em tempo real. Só se pode enviar um comando, esperar 45 horas, analisar a resposta, formular a próxima hipótese e, ao mesmo tempo, não ter a documentação completa em formato digital. Trabalhar com base em projetos dos anos 70, com uma equipa na qual não há ninguém que tenha participado na montagem. Os engenheiros do CPJ conseguiram, é um facto, mas o CPJ admite. Eles não sabem o que mais está danificado. E o próximo sintoma pode aparecer a qualquer momento, com o mesmo atraso de 45 horas por ciclo de diagnóstico. Conclusão. 5 de setembro de 1977. Base de lançamento da Barreira do Inferno. Um Titan 3 leva a Voyager 1 em direção à gigante. Final de 2023. A mesma sonda, 46 anos depois, começa a transmitir dados repetitivos e sem sentido a partir do vazio interestelar. Janeiro a abril de 2024. O CPJ procura a causa, com um atraso de 45 horas em cada verificação. 5 meses. Abril de 2024. Um chip danificado no FDS. O código foi redistribuído. A Voyager volta a transmitir dados com sentido. E o facto concreto que o CPJ admite abertamente. Eles não sabem o que mais está danificado. É aqui que a história deixa de ser sobre tecnologia e passa a ser sobre algo maior. A Voyager 1 é o único objeto criado por humanos que se encontra no vazio interestelar e ainda funciona. Leva a bordo o disco dourado, com saudações, música e as coordenadas da Terra. Transmite dados sobre um ambiente onde nenhum outro dos nossos instrumentos alguma vez esteve. Quando se calar, esta janela fechar-se-á. Talvez por décadas. A questão em aberto com que esta história nos deixa. Os engenheiros repararam uma sonda de 1977 a 24 mil milhões de quilômetros de distância, com base em esquemas em papel, com um atraso de 45 horas, em 5 meses. Eles não sabem o que mais está danificado. Quando a Voyager se calar para sempre, o que perderemos exatamente? Dados sobre o meio interestelar que já não teremos como obter? Ou algo mais difícil de medir?
A última confirmação de que somos capazes de chegar aos confins do sistema estelar local e trazer de lá algo com significado? Esta decisão, continuar a investir recursos numa sonda moribunda ou iniciar a próxima, o CPJ está a tomá-la neste exato momento. Esta decisão tem os gestores orçamentais, os seus nomes, nos documentos orçamentais da NASA para 2025. Agora, sobre o vazio interestelar em si. Porque a maioria das pessoas tem uma ideia imprecisa sobre ele. O vazio interestelar não é o vácuo no sentido literal. Há matéria lá. Há um campo. Há partículas. O meio interestelar é composto principalmente por hidrogênio e hélio, cerca de 99% da sua massa. O resto, poeira, partículas minúsculas de carbono, silicatos, metais, nuvens moleculares, gás ionizado, plasma. O número médio de partículas por centímetro cúbico do meio interestelar é de cerca de 1. Em comparação, num centímetro cúbico de ar, há cerca de 2,7 vezes 10 elevado a 19 partículas. O meio interestelar é 27 quintilhões de vezes mais rarefeito que o ar. Mas não é nada. É uma substância com propriedades mensuráveis. A Voyager 1 registra a densidade do plasma interestelar, a intensidade dos raios cósmicos galácticos, a natureza do campo magnético. São dados que não podem ser obtidos a partir da Terra, da órbita da Terra ou mesmo da órbita de gigante. É preciso estar lá, para além da fronteira solar. Um instrumento operacional. 1. Sobre a bolha solar. Outro ponto que é frequentemente simplificado. A bolha solar não é apenas a região onde existe vento solar. É uma estrutura dinâmica complexa, cuja forma muda dependendo da atividade do Sol. Durante muito tempo, acreditou-se que a bolha solar tinha a forma de um cometa, alongada na direção oposta ao movimento do sistema estelar local através da galáxia. A cauda, devido à pressão do meio interestelar na frente, como um objeto a navegar. Os dados das Voyagers e da sonda IBEX, Interstellar Boundary Explorer, corrigiram este modelo. A forma é provavelmente mais próxima de uma bolha de sabão, mais simétrica do que se pensava. Mas não é uma esfera perfeita. A fronteira solar é heterogênea. A sua posição muda dependendo do ciclo de atividade solar. O facto de a Voyager 1 ter atravessado a fronteira solar em 2012, durante um período de mínima atividade solar, significa que a atravessou no seu estado contraído. Durante um período de máxima atividade, a fronteira estaria mais distante. Isto é importante para compreender quão bem o sistema estelar local protege os planetas interiores dos raios cósmicos galácticos. A resposta, significativamente pior no vazio interestelar do que dentro da bolha solar. À parte, sobre como o CPJ mantém a comunicação com uma sonda de 47 anos. A Deep Space Network, DSN, foi criada em 1958. 3 complexos de antenas, na Estação de Rastreio dos Açores, Açores, Portugal, na Estação de Rastreio de Santarém, Santarém, Brasil, e na Estação de Rastreio de Luanda, Luanda, Angola. A sua localização garante uma cobertura contínua do céu. Quando uma antena perde o objeto devido à rotação da Terra, outra assume o contacto. A antena principal de cada complexo é uma parabólica com 70 metros de diâmetro. São alguns dos maiores radiotelescópios do mundo. Para comunicar com a Voyager 1, é necessária precisamente a antena de 70 metros. As mais pequenas não recebem o sinal com clareza suficiente. A potência do transmissor da Voyager é de 23 watts. É mais ou menos como uma lâmpada de baixa potência. Este sinal viaja 24 mil milhões de quilômetros e chega à antena da DSN com uma potência da ordem de 10 elevado a menos 17 watts. É 1 trilhão de vezes mais fraco que o sinal original. A DSN recebe, processa, transmite para o CPJ.
A infraestrutura, construída no final da década de 1950, funciona para apoiar uma sonda de 1977. Por vezes, a DSN está sobrecarregada. Há muitas missões ativas, e o tempo de antena é um recurso que é distribuído por todas. A Voyager compete pelo tempo da DSN com a Mars Odyssey, a Cassini até 2017, a New Horizons, a Juno e outras. Sobre o que virá depois das Voyagers. Existem 3 outros objetos que abandonarão o sistema estelar local, ou que já se movem nessa direção. A Pioneer 10 e a Pioneer 11, lançadas em 1972 e 1973, com as quais se perdeu contato em 2003 e 1995, respectivamente. A New Horizons, após sobrevoar o anão gelado em 2015, move-se em direção ao cinturão de gelo e mais além, mas ainda levará várias décadas a chegar à fronteira solar. A New Horizons é a única sucessora potencial da Voyager no espaço profundo. Os seus geradores RTG também se estão a degradar. Prevê-se que atinja a fronteira solar por volta de 2038 a 2040. Isto, se tudo continuar a funcionar. Não existem outras missões operacionais para o vazio interestelar. Nenhuma em desenvolvimento. Nenhuma com financiamento. A Interstellar Probe, uma missão conceptual da NASA, tem sido discutida pela comunidade acadêmica desde 2019. A ideia: lançar uma sonda com um motor elétrico nuclear que alcançaria uma distância de 1.000 unidades astronômicas em 50 anos. É significativamente mais longe do que a Voyager, atualmente a cerca de 162 unidades astronômicas. Orçamento, por definir. Data de lançamento, por definir. Sobre os detalhes da reparação que são geralmente omitidos, quando os engenheiros do CPJ determinaram que uma secção específica da memória do FDS estava danificada, tiveram de resolver um problema prático. O código aí armazenado não podia lá permanecer. Seria lido incorretamente. Tinha de ser movido. Mas a memória do FDS não é um sistema operativo moderno onde se pode arrastar um ficheiro de uma pasta para outra. É um programa monolítico da década de 1970, escrito para hardware específico com endereços específicos. Cada linha de código sabe onde estão os dados de que precisa, através de um endereço absoluto na memória. Mover o código significava alterar esses endereços, em todos os locais onde aparecem, para um programa escrito há 47 anos, parcialmente sem documentação atualizada. O CPJ dividiu o código a ser movido em várias partes e colocou-as em diferentes secções livres da memória. Depois, uma série de comandos para atualizar as referências de endereço. Depois, 45 horas de espera pelo resultado. Segundo Sofia Matos, foi um trabalho de vários meses, não porque o processo fosse longo, mas porque cada passo significava 2 dias de espera. Uma solução concreta, metódica, sem garantias de sucesso até ao último passo. Um contexto importante para uma visão completa. Quando a Voyager 1 foi reparada e voltou a transmitir dados, levantou-se uma discussão na comunidade profissional. Por quanto tempo o CPJ continuará a apoiar a missão? A resposta de Sofia Matos: enquanto a sonda transmitir algo significativo. Mas algo significativo é uma decisão tomada no contexto de restrições orçamentais. O tempo da DSN custa dinheiro. Os engenheiros que conhecem a arquitetura da Voyager estão a envelhecer. A documentação está incompleta. Cada ano de apoio à Voyager é um recurso que não é alocado a outras missões. Isto não é uma crítica ao CPJ, é uma decisão de gestão real que está a ser tomada. E é esta decisão que determina quando exatamente se fechará esta janela para o vazio interestelar. Um detalhe final. A bordo da Voyager 1 está o disco de ouro, desenvolvido por uma comissão liderada por Ciro Brandão e Fábio Dantas. Um disco de cobre banhado a ouro.
saudações em 55 línguas, sons da terra, chuva, vento, animais, música, imagens, instruções de reprodução. Tempo estimado para a sonda se aproximar da estrela mais próxima, cerca de 40 mil anos. Nessa época, nenhuma das civilizações que gravaram as saudações provavelmente existirá na forma que os gestores orçamentais poderiam reconhecer. O disco viaja para lá não porque alguém espere que seja encontrado. Ele viaja porque foi uma escolha simbólica, lançar algo com uma mensagem, e não apenas um instrumento. A Voyager 1 é o único objeto que é simultaneamente um instrumento científico, um artefacto histórico e um gesto simbólico de uma civilização dirigido ao vazio. Quando se silenciar, os três papéis desaparecerão ao mesmo tempo. O resumo completo. 5 de setembro de 1977. Titã 3. Manobra gravitacional de Gilberto Neves. 46 anos de voo. Final de 2023. Dados sem sentido. Um chip danificado no FDS. 22 de abril de 2024. Comunicação restabelecida. O código foi redistribuído por outras secções da memória. A Voyager 1 está a funcionar novamente. 4 instrumentos. Cerca de 4 watts. 24 mil milhões de quilômetros. O CPJ diz abertamente: eles não sabem o que mais está danificado. E eis a questão em aberto com que esta história nos deixa. Os engenheiros repararam uma sonda de 1977 a 24 mil milhões de quilômetros de distância, com base em esquemas em papel, com um atraso de 45 horas, em 5 meses, sem a possibilidade de lá chegar fisicamente e inspecioná-la. Quando a Voyager se silenciar para sempre, o que perderemos exatamente? Dados sobre o meio interestelar que já não poderão ser obtidos por outros meios? Ou algo mais difícil de medir, o último testemunho vivo de que somos capazes de lançar algo nosso para além do sistema estelar local e manter contato com ele? Esta decisão, continuar a investir ou não, está a ser tomada neste preciso momento. Em documentos orçamentais, com números concretos, por pessoas concretas. Os seus nomes são de domínio público. Ao contrário do nome do porta-voz da agência espacial do vídeo anterior. Isso, por si só, diz algo sobre as diferentes práticas das diferentes agências. Outra perspectiva, sobre como a equipa da Voyager no CPJ está organizada hoje. Quando a Voyager 1 enfrentou o problema do FDS no final de 2023, o CPJ teve de fazer algo que não era necessário há muitos anos: decifrar a arquitetura de um sistema criado há quase meio século. Alguns dos engenheiros que participaram no projeto foram chamados como consultores, os pioneiros aposentados, a quem foi pedido que refrescassem a memória. Isto não é raro em naves espaciais de longa duração. Quando a Cassini estava a terminar a sua missão junto a Anelado em 2017, a equipa também recorreu a pessoas que trabalharam no projeto nos anos 80. O conhecimento vive nas pessoas. A documentação nem sempre acompanha. Para a Voyager, a questão é mais premente. Quando o último engenheiro que trabalhou pessoalmente com os seus sistemas nos anos 70 se for, parte do conhecimento sobre como exatamente a sonda funciona irá com ele. Esta é uma das razões pelas quais o CPJ está a investir na digitalização da documentação. Lentamente, retrospectivamente, nem sempre de forma completa. Os dados concretos que a Voyager 1 está a recolher neste momento. Magnetômetro, MAG, registra a intensidade e a direção do campo magnético no vazio interestelar. Após cruzar a fronteira solar, o campo mudou de orientação e tornou-se significativamente mais ordenado, o que corresponde às previsões para o campo magnético galáctico. Instrumento de partículas carregadas de baixa energia, LCP. Registra os fluxos de prótons e eletrões de diferentes energias. Para lá da fronteira solar, um aumento acentuado dos raios cósmicos galácticos e o desaparecimento quase total das partículas do vento solar.
Contador de raios cósmicos, CRS. Raios cósmicos de alta energia. As medições confirmaram. A intensidade dos raios cósmicos galácticos para lá da fronteira solar é 60 a 70% superior à que se registra dentro da bolha solar. Ciência de ondas de plasma, PWS, registra as oscilações do plasma. Foi através deste instrumento que a travessia da fronteira solar foi confirmada em 2012. Continua a funcionar. Cada um destes instrumentos fornece dados que não existem em mais lado nenhum. Não há outra missão, nenhum outro instrumento no vazio interestelar. Sobre o que acontecerá com as próprias sondas depois do silêncio. A Voyager 1 voará para sempre, ou quase para sempre. No vazio interestelar, não há nada que a pare. Nem planetas, nem nuvens densas. A densidade da matéria é de aproximadamente uma partícula por centímetro cúbico. A desaceleração é insignificante. Daqui a 40 mil anos, segundo os cálculos, a sonda passará relativamente perto da estrela ZC mais 814004, na constelação do Lince. Relativamente significa cerca de 1,6 anos-luz. Não passará por ela. Não entrará em órbita. Apenas estará mais perto do que está agora do Sol. Daqui a milhões de anos, irá circular para a galáxia juntamente com as outras estrelas. Sem combustível, sem comunicação, sem tripulação, como um dos objetos da galáxia. O disco de ouro sobreviverá à sonda. Se daqui a 1.000 milhões de anos alguém o encontrar, nele estará gravado o som da chuva, Ba, uma saudação em Swahili e as instruções de reprodução. E a última coisa a dizer sobre os anos de 2023 a 2024, especificamente. A história do FDS não recebeu tanta atenção mediática como, por exemplo, os primeiros dados do Webb ou a aterragem em rubro. A Voyager já não é nova, é velha. Para o ciclo de notícias, repararam uma coisa velha, é menos atrativo do que descobriram algo novo. E a última coisa que precisa de ser dita especificamente sobre os anos de 2023 a 2024. A história do FDS não recebeu tanta atenção nos mídia como, por exemplo, os primeiros dados do Webb ou a aterragem em rubro. A Voyager já não é nova, é velha. Para o ciclo de notícias, consertaram uma coisa velha é menos atrativo do que encontraram algo novo. Mas, do ponto de vista da engenharia, esta é uma das reparações mais complexas da história da cosmonáutica. A distância, o atraso, a arquitetura dos anos 70, a documentação limitada, uma equipa sem testemunhas vivas da montagem. Conseguiram. São dados, não um mistério, não uma verdade oculta. Apenas um resultado de engenharia que não se encaixa no molde da sensação e por isso permanece na periferia. É preciso ler o original, os relatórios técnicos do CPJ, não as paráfrases nos feeds de notícias. Lá está escrito de outra forma. Para terminar, um facto que raramente é mencionado nos materiais sobre a Voyager. Em 1977, quando ambas as Voyagers foram lançadas, a idade média de um engenheiro do CPJ era de cerca de 27 anos. Era a equipe original, a trabalhar com a tecnologia de ponta da sua época. Sofia Matos, a gestora de projeto atual, juntou-se à missão Voyager em 1984, 7 anos após o lançamento. Ela trabalha com a sonda há 40 anos. Lia Valente, a cientista do projeto, trabalha com os dados da Voyager desde 1977. Há 47 anos. É uma continuidade difícil de sobrevalorizar. O conhecimento sobre como exatamente estas sondas se comportam, acumulado ao longo de décadas, está nas mentes de pessoas específicas. Parte dele está documentada, parte não. Quando estas pessoas se reformarem ou morrerem, parte da compreensão sobre a Voyager irá com elas. Irreversivelmente. Já está a acontecer, lentamente.
O facto final que é preciso ter em mente: quando o CPJ envia um comando à Voyager 1, eles não sabem se chegará e se funcionará. Só descobrem isso 45 horas depois. Quando a Voyager transmite dados no CPJ, recebem-nos 22,5 horas depois. Nessa altura, a situação a bordo já mudou. É uma gestão através da observação com atraso. Nenhum controlo em tempo real. Apenas enviar um comando, esperar, analisar, enviar o seguinte. E mesmo assim, a sonda funciona. 47 anos. 24 mil milhões de quilômetros. Um chip avariou, consertaram-no. Em 5 meses, através de ciclos de 45 horas, com base em esquemas dos anos 70. É um resultado de engenharia que merece tanta atenção como qualquer descoberta do manto. É preciso ler o original. E um detalhe sobre o EFED-ESE, o sistema que avariou, que vale a pena compreender com mais precisão. O Flight Data System não é apenas um computador. É um processador especializado desenvolvido para uma única tarefa: recolher dados de todos os instrumentos científicos e sensores de telemetria e formatá-los para transmissão através da antena de rádio. A arquitetura do FDS foi projetada com redundância. A bordo da Voyager, existem 3 computadores de bordo a funcionar em paralelo. Assumia-se que, se um falhasse, os outros assumiriam o controle. Essa redundância funcionou repetidamente ao longo de 47 anos. Mas o dano no chip de memória é um tipo diferente de falha. Não é uma falha do processador, que pode ser simplesmente desligado. É um dano no armazenamento de dados, numa secção específica, onde parte do código do software está guardada. O processador funciona, mas quando acede à secção danificada, recebe dados incorretos. O CPJ analisou vários cenários antes de identificar precisamente este. O padrão que a sonda transmitia podia ser causado por várias razões diferentes. Diagnosticar através de ciclos de 45 horas significa uma hipótese a cada 2 dias. Em 5 meses, cerca de 70 hipóteses, 70 verificações, 70 esperas por um resultado, 70 tentativas. Uma funcionou. Resumo final. Final de 2023, abril de 2024. Chip de memória do FDS danificado. 5 meses de diagnóstico. Atraso de 45 horas por ciclo. Código redistribuído. Comunicação restabelecida a 22 de abril de 2024. O CPJ afirma abertamente: não sabem o que mais está danificado. A Voyager 1 está a funcionar. 4 instrumentos, cerca de 4 watts. Fim de operação estimado: 2025 a 2030. Depois, um voo eterno. Sem dados, com o disco dourado a bordo. Quando se silenciar, não teremos um único instrumento no vazio interestelar. A próxima candidata, a New Horizons, não alcançará a fronteira solar antes de 2038 a 2040. É uma situação concreta, não um mistério, não uma conspiração. Limitações de engenharia e decisões orçamentais. Estas decisões têm os gestores orçamentais com nomes. Ao contrário de algumas outras histórias nesta fila. O próximo vídeo, a ISS é desativada em 2030. 3 substitutas comerciais. Nenhuma está totalmente financiada. O déficit, de 415 milhões a 10 a 20 mil milhões de dólares. Quem o vai cobrir? Não se sabe.